Graça e paz, amados. Me chamo Jaqueline Batista, sou do canal Tempo com Deus. Eu peço que você comente, compartilhe, deixe seu like, aperte o coraçãozinho, passe a me seguir. Na rede vizinha, deixe seu like e também se inscreva lá. O nome do canal é Tempo com Deus. Eu quero contar um testemunho sobre diagnóstico médico. Eu sei que todos nós, uma hora ou outra, vai cair no médico, né? Vamos para um médico por questões de virose, questões de cirurgias, questões de saúde, de acompanhamentos médicos contínuos. E muitas vezes a gente recebe dos médicos, como eu recebi, um diagnóstico de morte, né? Eu já contei aqui no vídeo anterior a esses, não sei qual foi o vídeo, que eu fiz a cirurgia em dezembro na perna direita. E eu já não recebi alta por conta da diabetes, que está bem descontrolada em mim. Não consigo baixar, controlar ela, mesmo tomando insulina, mesmo tomando remédios. Eu tô com a taxa glicêmica lá em cima. E um dos médicos falou que o meu pâncreas não está mais funcionando como deveria funcionar, né? Isso é um dos problemas que deu. Aí, dia 2 agora, de fevereiro, eu fui para o médico e sentei lá, né? E eu falei, doutor, eu tô aqui com os exames que eu fiz e eu queria saber o que tá, tem isso errado comigo, eu quero saber o que tá acontecendo comigo. E o médico, ele parou, né? Ele falou, você quer saber a verdade mesmo? Eu falei, se quero. E ele começou a falar termos técnicos, termos médicos. Eu falei, doutor, eu sou leiga, eu não entendo essas questões, esses termos médicos que o senhor fala. Se o senhor puder, eu quero que o senhor me faça um favor. Seja sincero. Não importe o que der nesse papel, eu quero que o senhor me fale numa linguagem simples e clara para que eu entenda o que está acontecendo comigo. E o médico olhou para mim assim, ele viu que eu fui muito sincera e estava no escuro. E ele começou a pegar meu exame e olhou. Nossa, tá baixo. Nossa, tá ruim. Ixi, tá péssimo. Não, isso aqui é cirurgia na certa. E ele foi folheando, porque no dia que eu fiz exames, eu coletei 8 tubinhos de sangue e eu até desconfiei, porque assim, eu tô morta, eu vou morrer, das duas uma, né? Tem algo errado comigo, bem sério. Então, quando o médico começou a folhear meus exames, que eu já tinha feito recentemente, ele viu uma série de problemas, mas disse assim, olha, tem um aqui que é caso de cirurgia. Aqui, isso aqui não pode estar assim. Eu falei, como assim cirurgia? Eu passei por um agora em dezembro, doutor. Eu mal tô caminhando, eu nem voltei a fazer minhas atividades normais. Eu tô com uma vida bem reduzida, bem... Como é isso? E ele disse, olha, isso aqui tem que fazer uma cirurgia ou você morre. Eu falei, amados, sabe, uma pessoa que não esboça reação, porque eu estava em choque. Eu falei, quais são as minhas opções? Eu fui bem racional, né? Quais são as opções que eu tenho? Ele disse, olha, ou você faz pelo SUS, que vai demorar tempos, anos, tem pessoas que não resistem a tanta espera, ou particular, que é X valor. Quando ele falou o valor, eu quase que eu tenho um treco, porque você sabe que o hospital tem a cirurgia, anestesista, a diária, a alimentação, tudo você paga. E eu não tenho esse dinheiro para uma cirurgia desse porte, nesse nível. E eu fiquei, né, presa no valor financeiro. E eu não esbocei nenhum tipo de reação, de choro, de desespero, nada. Eu agradeci o médico pela sinceridade dele e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha filha mais velha e o meu genro que estava em casa. Eles tinham vindo da praia e eu estava no médico. E eu estava almoçando e eu conversei com minha filha, com meu genro e falei do meu caso. A minha filha, meu genro me deu palavra de apoio. Só que ainda assim eu não consegui chorar. Eu ainda estava, acho que não tinha caído a ficha ainda.
E eu tenho uma boa relação com meu irmão mais velho, né? Eu tenho uma boa relação com meu irmão mais velho, né? E às vezes, muitas vezes eu ligo para ele para conversar, para desabafar. Ele se tornou um homem, né? Um dos homens da minha vida, né? E eu liguei pro meu irmão, falei assim, irmão, quando você puder me liga. E eu mandei uma mensagem no WhatsApp. E depois, demorou 10 minutinhos depois, ele me ligou. Falou, o que foi que houve, Kelly? Porque toda Jaqueline é Kelly, tá? Então, o que foi que houve, Kelly? O que aconteceu? Eu falei, irmão, não, quando você puder falar comigo, você me liga. Você me liga. Ele, não, o que foi? Não, alguém fez alguma coisa com você? Que você sabe como é irmão, né? Irmão, quando fala a irmã que aconteceu alguma coisa, ele pensa que mataram a irmã. E ele estava no Rio de Janeiro, na plataforma, embarcado em Macaé, no meio do mar, e a pessoa aqui, né, vai perturbar a outro lá no meio do mar, né? Que a pessoa não tem noção. E eu liguei pro meu irmão e falei, olha, irmão, eu vim no médico agora. E o médico falou. Ele disse isso pra mim. E eu não vou conseguir. Eu falei assim, eu não consigo, meu irmão, passar por isso de novo. Eu disse, eu não consigo. E meu irmão, minha irmã, se acalma, você vai conseguir, a pessoa passou por coisas piores, você vai conseguir. Eu disse, não, eu não consigo. Eu não consigo, meu irmão. Eu falei assim, eu não consigo, irmão, eu não consigo. E eu comecei a chorar copiosamente pro meu irmão. Meu irmão tava no meio do mar, gente, no meio do mar. E eu sempre, assim, eu tenho uma relação muito boa com meu irmão. Uma relação de confiança, uma relação de amor, sabe? Ele tá me ouvindo, que ele me acompanha, ele sabe que é ele, né? E eu conversei com ele, chorei muito, nossa, e ele me deu palavras de conforto, de amor. Depois eu liguei pra minha tia, que eu amo muito, muito também. Eu falei, tia, eu vim do médico, e o médico falou isso pra mim, e eu não vou suportar. Eu não vou aguentar passar por isso. Eu não tenho estrutura emocional, física, nem financeira para passar por isso, tia. E eu falei assim, amados, se Deus não me curar, é melhor que Ele me mate. Ele leve, me tire logo do mundo, porque eu não vou conseguir passar por isso de novo. Não de novo, tia. E conversei com a minha tia e fiquei, chorei. Eu entrei em desespero. Depois uma pessoa, né, da qual eu amo muito, eu amo demais, uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, né, conversou comigo e eu falei assim, olha, é assim, assado. Eu passei pelo médico e ele disse, não, vai passar, é só uma fase, e me deu palavras de apoio, de amor, de carinho, de tudo. Ele também me acompanha, ele tá vendo esse vídeo, ele sabe que é pra ele sabe que é com ele que eu conversei aquela noite, né, na segunda-feira. E eu chorava também, e eu passei 4 dias chorando. E no 5º dia, eu falei pra mim mesma, eu me lembrei daquilo que o Deus que eu sirvo, Ele faz, o Deus que eu sirvo, Ele é. Né, e o médico, ele fez um plano, onde os planos dele, eu ia morrer. E não passou a tempestade ainda, né? Ainda estou no meio do furacão ainda, né? Mas é como Provérbios 16:1 fala, o coração do homem até pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, amados, por mais que o médico tinha me dado um diagnóstico de morte, por mais que eu tenha me desesperado, perdido a minha fé por 4 dias, porque é difícil você ouvir um diagnóstico de morte e ficar, não existe isso.
Existe que eu falei para a pessoa, falei assim, olha, meu amor, eu quero viver. Eu quero viver. Independente, eu quero viver. Então, amados, a gente só morre no dia que Deus tem para nossa vida. A gente só morre no dia que Deus determinar que é o nosso dia. Mas até lá, eu quero viver. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente, como que se o cabelo vai cair, se eu vou emagrecer, mas a minha fé em Jesus não vai mudar. Porque se eu perder Jesus, eu perdi tudo, eu já perdi a guerra. Porque essa guerra eu não terei que pelejar. Quem peleja por mim é o Senhor Jesus. Então, amados, independente da sua doença, do seu diagnóstico médico, daquilo que o médico tenha dito para você que você é seu fim, não é seu fim até que Deus diga que é. Então Deus tem sonhos para mim, Deus tem algo muito bom para minha vida e não é chegado o meu tempo. Ainda que meu exame deu tudo errado, ainda que o médico me deu uma sentença de morte, não é chegada a minha hora. Porque quando for chegada a minha hora, Deus não vai se atrasar em me recolher. Ele não vai demorar em me recolher. Então até lá, até que meu último suspiro, né? Até meu último suspiro, até que eu pare de respirar, eu vou fazer o que eu continuo fazendo, servindo ao Senhor, gravar vídeos, levar o Evangelho de Cristo. Mas eu quero te dizer, amados, que não é só você que tem problemas. Eu tenho problemas. E eu tô com a sentença de morte. Tem muitos que não tem nem isso e já tá com problema, né? E eu tô com sentença de morte e eu tô achando graça disso, porque se não fosse trágico seria hilário, tá? Mas é trágico mesmo. Mas, como eu falei, essa guerra não é minha, é do Senhor Jesus. E que tem Deus, tem esperança, tem sorriso no rosto, tem como dizer a você que ainda tem vida aí, mesmo que pareça ser o fim. Tudo disso que é para existir, eu ainda estou dizendo, ainda tem vida aí. Então, tem vida em mim. E eu só vou morrer no dia que Deus permitir. Então, fique na paz do Senhor. Espero que esse testemunho edifique sua vida. E lembre-se que tem pessoas que têm problemas maior do que o seu, tá? Estão aqui sorrindo e dizendo que ainda existe vida aí. Fique na paz do Senhor.